falando ao nosso espírito, ao nosso coração. Nós não vivemos com pouco, igreja. Nós não vivemos para pouco. Nós não vivemos para ter pouco ou para viver o pouco. Nós vivemos para a glória e para o poder do Senhor Jesus. Jesus, ardia no meu coração, viva a minha aliança. Viva a minha aliança. Viva a minha aliança. Jesus nos ensina nesta noite, nos mostra nesta noite. Nos revela, Senhor, a tua igreja nos desperta, como o Senhor despertou meu coração neste dia. Desperta a nossa vida. Oh, meu Deus, nós não vivemos por aquilo que vemos, igreja. Nós não vivemos por uma realidade do nosso corpo, do nosso dinheiro, da nossa situação. Nós não vivemos por uma realidade de um governo. Nós não vivemos de uma realidade natural. Viva a minha aliança. Nós vivemos por uma aliança de sangue. Nós vivemos por uma realidade sobrenatural. Nós vivemos por uma realidade de fogo, de vida, de socorro, de graça, de poder de Cristo. E é para isso que o Senhor te trouxe aqui, a mim e a você nessa noite. Para abrir os nossos olhos, para nós vivermos uma realidade de uma aliança de sangue, que nos purifica, que nos santifica, amém? Glória a Deus. Quero que vocês, obrigada, Ministério de Louvor, Deus abençoe, que glória, eu fico tão feliz quando Jesus vai confirmando cada uma das palavras. Meu Deus do céu, amor, faz favor para mim, eu esqueci meu óculos. O meu marido, por favor. Eu sei que eles vão colocar lá para mim, mas eu gosto de ter minha segurança aqui. Olha, gente, não adianta, a idade chega. Amém? Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra maravilhosa para nós. Muito obrigada, meu marido. Deus é fiel. Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 20. Como eu estava dizendo, eu amo muito quando o Senhor começa a confirmar a sua palavra no louvor. Eu sinto tanta graça, eu sinto tão agraciada e tão cuidada quando o Senhor faz isso, porque quando Ele coloca no louvor palavras que a gente vai falar aqui. E isso deixa-nos felizes por saber que a gente está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, a voz do que o Senhor quer ministrar à igreja, amém? Porque, como eu já tinha falado aqui no começo, eu ia falar um outro texto. Mas o Senhor pediu esse. Falou sobre isso. Uma coisa que talvez seja tão... Nós conhecemos tanto, mas é tão necessário para nós. Para que a gente não perca o foco. Amém? Se atente nessa noite. Para que a gente não desvie a atenção daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é sagrado, daquilo que Deus tem para nós, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Para a gente não desviar a nossa noção, a nossa atenção, o nosso foco, ou na dor, na luta que estamos passando, no problema que estamos vivendo, ou até mesmo na prosperidade, na bênção, na resposta de Deus para nós, e desviar o nosso foco daquilo que realmente nós somos chamados para viver. Nós somos chamados para viver uma nova aliança em Cristo Jesus, uma aliança de sangue. Amém? Então, lá em Lucas 22, 20, é um texto da ceia, mas eu quero ler só o 20 aqui, depois a gente vai pular para Hebreus. A mensagem de hoje seria a nova aliança, os benefícios da nova aliança que o Senhor tem para nós. Diz assim, no 20. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício.
Assim como o Senhor abriu o meu olho, meu coração, minha mente, meus olhos espirituais, peço para que o Espírito de Deus ministre sobre a minha vida e sobre a sua vida, nos levante nessa noite. Sabe, nós precisamos aprender, o Espírito falava no meu coração, Jesus gritava no meu espírito, viva a minha aliança. Nós precisamos aprender a viver essa nova aliança em Cristo Jesus. Nós precisamos parar de andar de uma maneira que não agrade ou que não caminhe junto com essa aliança que Jesus resgatou para nós, que o Senhor Jesus fez para nós na cruz do Calvário. Essa aliança de um sangue de um inocente derramado, essa aliança de a morte daquele que não era transgressor, daquele que não era pecador, que levou sobre si a nossa vergonha, a nossa dor, a nossa injustiça, ele se fez injustiça por nós. Às vezes nós não temos uma realidade espiritual e até mesmo natural do que é viver essa aliança de sangue em Cristo Jesus. Não é só uma aliança, por exemplo, de casamento, que é algo sagrado. E eu sempre falo para jovens, depois da sua escolha, depois de aceitar, de ter Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, a escolha mais importante que você vai fazer, com quem você vai casar, a aliança que você vai fazer nessa terra, mais importante, é com o esposo. Mas nós não estamos falando desta aliança, porque esta aliança, de uma forma ou outra, ela vai se romper, porque lá no céu não se darão em casamento, na eternidade nós seremos filhos, nós seremos como Jesus Cristo, irmãos em Cristo aqui, e lá viveremos essa realidade, amém? Então nós precisamos agora trazer uma realidade da cruz de Cristo, o símbolo da nova aliança do Senhor Jesus para mim e para você, é a cruz do Calvário, é a morte e a ressurreição, é a quebra da maldição, a destruição do domínio de Satanás sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa nova aliança é real. É viva para mim e para você. E nós precisamos andar nessa autoridade que Cristo derramou lá. E eu falo isso para mim também, e para a sua vida, porque às vezes nós andamos tão abatidos que até pecamos e erramos e falhamos, porque desviamos a nosso foco, a nossa fé, querendo somente bênçãos materiais, a glória humana, quando Cristo conquistou naquela cruz a glória eterna, a vitória eterna. Eu e você já conhecemos o final da história. É dor, é sofrimento, é falência ou é aquilo. Não, nós já conhecemos o final desta aliança e é vitória. Ele diz que Ele padeceu para que nós fôssemos alegres nele. E nós precisamos viver a alegria de Cristo Jesus nessa aliança. Você precisa ser alegre. Você precisa sorrir. Diga, eu preciso sorrir. Nada te vence, meu irmão. Nada te vence. Nada pode te destruir. Na cruz foi cravado a sua vitória. Você precisa ser alegre, você precisa sorrir. A primeira palavra que Jesus está falando de viver a minha aliança é: sorria o meu sorriso. O sorriso de Cristo. Ah, pastora, você não sabe o que nós estamos passando. O Senhor está dizendo: sorria o meu sorriso. Tenha a minha alegria. A minha alegria vai sustentar o seu coração, vai fortalecer a sua fé, porque a minha alegria não tem fim, é uma esperança que não tem fim. Irmão e irmã, você é mais que vencedor. Não é pelo que você tem, é pelo que você carrega. Uma aliança de sangue, uma aliança de vitória.
Sabe, muitas pessoas falam de um evangelho que hoje em dia tem se pregado muito, o triunfalismo. E é uma realidade para certos aspectos, porque muitos se pregam por aí, você tem que ser feliz, pela sua própria força, pela sua condição, você tem que fazer o seu, você vai triunfar, você vai crescer, você vai, mas de uma maneira ruim, somente humana, natural, muitas vezes focada no próspero, focada em ter, em ser, em ter coisas, e por causa disso, mostrar como se fosse uma alegria plena, e não é verdade. Nós não vivemos esse triunfalismo barato, mentiroso, que muito se prega hoje em dia. Nós vivemos um triunfalismo de sangue, da cruz de Cristo. Nada te tira do colo do Pai, nada impede você de entrar na sala do trono, nada impede você de chegar e se aceitar no colo do teu Pai, porque Jesus morreu naquela cruz e diz: venha a mim, eu te levarei, eu sou o caminho. Nós precisamos viver essa realidade, eu também. Eu quero falar com vocês lá no texto de Hebreus, vamos abrir, para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo. Lá em Hebreus 8. O escritor de Hebreus não é bem claro quem é. E eu não vou falar aqui que é Paulo, porque nós não sabemos. Pode ter, sim, né? Com certeza, eu acho que tem, sim, a participação dele. Mas isso fica para expansão, amém? Mas nas cartas de Paulo, Paulo prega muito, fala muito, confronta muito. Algo que estava acontecendo no meio da igreja depois de um certo tempo, de um certo período, passando ali os primeiros 30 anos da igreja primitiva, principalmente. Paulo começa a refutar o judaísmo, novamente se infiltrando nos irmãos. Muitos convertidos querendo trazer sobre si ritos e sacrifícios e condutas, não mais como a fé que Jesus havia pregado e ministrado, mas de acordo com aquelas leis passadas, aqueles mandamentos enormes, que Deus deu para Moisés. E tudo isso há um propósito. A lei é perfeita, os mandamentos são perfeitos, mas tudo aquilo que Deus revelou ao Senhor, revelou à humanidade através de Moisés, no Velho Testamento, apontava para Jesus, gritava para Jesus, revelava o Messias. E Hebreus é o livro que a gente faz essa grande ligação. Quando a gente fala que o Novo Testamento explica o Velho Testamento, Hebreus é essa realidade. É um livro que eu e você precisamos ler e compreender, amém? Amém, igreja? Convido vocês à expansão. Nos futuros, próximos cursos, talvez falaremos também de Hebreus. Mas este livro ele vai culminar e explicar, e o autor de Hebreus também está fazendo esse alerta. Ei, não volte para o passado, não viva daquilo que é antigo, quando aquilo foi destruído, foi envelhecido, não tem mais valor. Aquela aliança antiga, aqueles rituais, aqueles sacrifícios, não tem mais valor. Deus fez para nos mostrar e nos apontar para Jesus Cristo. Na cruz, em Cristo Jesus, nós temos essa nova aliança. Então ele começa a destrinchar e explicar essa realidade dessa nova aliança para um povo que queria novamente se amarrar. E como nós cantamos hoje, nós fomos libertos, livres, chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Nós não temos mais ritos, nós não vivemos mais de religiosidade. Nós vivemos de algo poderoso, de uma intimidade com Cristo Jesus. É isso que essa nova aliança quer. Jesus, ele não quer só se manifestar e falar para você no culto de quarta, numa célula ou no culto de domingo. Ele quer a todo instante ministrar e dizer: viva a minha aliança, venha falar comigo, venha ficar comigo, tenho coisas para revelar ao seu coração.
gente precisasse de sacerdotes e de pessoas poderosas para ministrar sobre a nossa vida, se aquele que é poderoso está com os braços estendidos para você. Você precisa viver a realidade de Cristo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Essa aliança de sangue. Aleluia. Vamos abrir lá então em 8:6. Hebreus 8:6. Glória a Deus. Vai nos dizer assim: contudo, agora Jesus recebeu um mistério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador, a aliança superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas ou em promessas superiores. O autor está chamando o povo e dizendo: pare de viver no passado, pare de viver aprisionado, seja liberto em Cristo Jesus, viva o novo, viva as promessas. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Quais são? Comece a analisar no seu coração. Ele está falando aqui promessas excelsas ou superiores em algumas traduções. Quais são essas promessas ao seu coração, à sua história? É plenitude, é completude, é alegria, é regozijo, é esperança. É um final feliz, aleluia. É uma vitória conquistada. Ninguém pode tocar o ungido do Senhor se está vivendo essa aliança. Esses tempos tenho ouvido e conversado com algumas pessoas e eu sempre bato nessa tecla, eu sempre falo, a pessoa vem, não, porque o inferno, porque o diabo. Eu falei, então, você está pecando muito. Então, você deve estar abraçado com o diabo. Não deve ter explicação para isso. Porque a palavra de Deus é clara. Que se nós estamos em Cristo Jesus, o diabo não nos toca. Se nós permanecemos na aliança de Cristo, ele não tem legalidade para tocar na sua vida. Para destruir os teus sonhos. Para destruir os planos de Deus para a sua vida. Viva as promessas superiores de Deus. Não deu certo aqui, não era vontade de Deus, vai dar certo lá, eu não vou desistir. Hoje não foi um bom dia, porque o Senhor Jesus disse que haveria o dia mau, e nós precisamos estar preparados para o dia mau. Essa aliança de sangue nos conforta, nos consola, nos guarda no dia mau, mas amanhã haverá o dia bom. Este ano foi difícil, o Senhor disse que nós teríamos aflições, mas o ano que vem será um ano melhor. Essa esperança não pode sair do meu coração, jamais, porque nós não vivemos o Deus não é Cronos, nós vivemos um tempo de dias, anos, meses, anos, Deus não. A hora que Ele falar é agora, é agora. Esse tempo atrás, Deus falou para mim 3 meses. E eu falei assim, Senhor, já faz bastante tempo, pastor Norton, que passou 3 meses. E esse tempo atrás eu fui orar para Ele, orar com o Senhor, porque Ele me chamou. Às vezes a gente tem essas coisas, Ele me chama. E eu fui falar com Ele, Ele disse, chegou o tempo. Eu falei, Senhor, Ele trouxe no meu coração os 3 meses. Eu falei, Senhor, mas os 3 meses já passou faz tempo. Ele falou assim, não, você não está entendendo. Você não viveu os meus 3 meses, eu não vivo no seu tempo. Irmão, irmã, preste atenção, nessa aliança de sangue, ela nos dá entendimento, inteligência e sabedoria, que nós vivemos num plano espiritual, no plano de Deus, amém? E o Senhor falou assim, você está vivendo no seu tempo, você tem que aprender que às vezes eu vou chamar você para viver no meu tempo.
Isso é segurança. O tempo de Deus para a sua vida está chegando. O tempo de Deus, o kairós de Deus para a sua vida está chegando. Jesus é o sumo sacerdote, porque eles estavam lá novamente com as suas ofertas, com os seus holocaustos, achando que tinham que fazer toda aquela coisa ritualística novamente. Então o autor aqui está dizendo, não, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote eterno de Melquisedeque. Lá em Gênesis a gente vê o rei e sacerdote Melquisedeque, qual Abraão vem e devolve o dízimo, e ele abençoa Abraão. E aqui em Hebreus, no livro de Hebreus, o autor vai falar, em Salmo 110, também vai falar que o Senhor colocou Jesus com a ordem eterna do sacerdote de Melquisedeque. Oh, glória! Por quê? Porque se a gente for olhar, ele começa a explicar que os sacerdotes, eles tinham que ser da tribo de Levi. E que só assim eles poderiam ser o sacerdote, o sumo sacerdote da família de Arão. E Jesus, ele não é da tribo de Levi, ele é de Judá. Então, por isso, o Senhor está falando, Deus está falando, eu estou trazendo uma nova aliança. Não é mais aqueles padrões antigos, é algo que eu estou instituindo sobre vocês. Há um rei, há um sacerdócio, há um filho único que eu vou fazer morrer naquela cruz para redimir vocês. E essa é a nova aliança que ele está falando e está dizendo, pare de olhar para o passado, viva essa realidade, em nome de Jesus. E olha só que lindo que diz assim lá, no 7, vamos seguir. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar uma segunda. Porquanto ele declara, repreendendo ao povo as suas faltas, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram com a minha aliança e eu me afastei deles. No 10, esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e a escrevereis em seu coração. E lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa aliança nos garante, a palavra de Deus nos garante, e essa aliança é interessante que o Senhor está falando, colocarei os meus ensinamentos, os meus mandamentos na sua alma, no seu coração, porque ele está fazendo uma alusão às leis de Moisés, que estavam escritas em tábuas, em pedras, mas o Senhor está colocando a lei na sua alma, no seu espírito, porque ela é vigor, ela é vida, e ela é garantia de que você vai vencer. A palavra de Deus nos cura, nos levanta, nos ensina, nos liberta, nos molda, e nós precisamos vivê-la. Essa é a nova aliança. Viva os sonhos, os planos de Deus que estão escritos nessa palavra. Você será bem-sucedido. No 9, ele vai dizer assim que Cristo é o sacrifício perfeito. No 9:12, diz assim, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, conquistando a redenção. Você é redimido, você é salvo por essa aliança, você pertence a uma outra realidade.
Ali no 14, vai dizer, porque ele fala, se sangue de touros e bodes fez aquela aliança por aquele período, no 14 ele diz, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos a Cristo. Uau! Viver a aliança de Cristo, a nova aliança de sangue, ela nos dá condição de vencer a conduta pecaminosa, destruidora, a manipulação de Satanás sobre a nossa vida, os vícios, a mentira, a maldade, a maledicência, a conduta maligna, viver, por isso o Senhor está falando, viva a minha aliança, porque na minha aliança vocês são purificados. Lá no 10:10 diz, Hebreus 10:10 diz que por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Nós somos santificados. Sabe, a gente está tão acostumado, eu e você, estamos tão acostumados à igreja de Cristo, a vir na igreja de Cristo, vir nos cultos e querer uma bênção, querer uma resposta, querer uma cura, algo momentâneo e passageiro e natural. Que quando a gente ouve a palavra do Senhor dizer para nós que o maior benefício da cruz do Calvário, dessa nova aliança, é que nós somos purificados e santificados. Eu posso ouvir um glória a Deus? Nós somos feitos dignos em Cristo Jesus. Nós estávamos decretados à morte eterna. Nós estávamos decretados ao inferno. Mas o sangue de Cristo nos purifica e nos santifica. E agora nós temos acesso à vida eterna. Aleluia. E eu quero falar com vocês algo maravilhoso para a gente já ir encerrando. Que a gente precisa viver os benefícios dessa aliança. Aleluia. Jesus é o benefício dessa aliança. Jesus é a nossa segurança. Jesus é a nossa vitória. Jesus é a nossa garantia. Jesus. Diga Jesus. Jesus. Então diz lá, eu quero que você... Eu vou falar alguns versículos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deste benefício dessa nova aliança. Feche os seus olhos por um momento.